E agora a gente fala sobre a Corregedoria Geral da Justiça Federal, que identificou mais de 2.000 processos que estão esperando, que estão aguardando a decisão na Vara Criminal de Roraima, que é a responsável pelo julgamento de casos na região que é afetada pelo garimpo ilegal, especialmente na terra Yanomami. Basília Rodrigues tem essa apuração para a gente, importantíssima, e que reflete então um pouco da situação. Estamos falando de uma situação de sobrecarga, né, Basília? É outro problema, então, né, Tá. ali de Roraima, né, nessa terra Yanomami. Apesar da alta demanda, ou seja, são mais de 2.000 processos e outras 700 ações penais concentradas nessa região, há apenas uma vara criminal cuidando, deliberando sobre as questões judiciais dessa localidade. A gente está falando da Justiça Federal. Este relatório é do Conselho da Justiça Federal, ao qual tivemos acesso. Diante dessas cenas de exploração do garimpo ilegal, Muriel, e de muitos indígenas morrendo ou se apresentando aí somente pele e osso por conta da subnutrição, né, da desnutrição, falta de alimentos, falta de olhar do poder público, a Corregedoria Geral da Justiça Federal, que é comandada pelo ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, determinou uma inspeção neste local. Então, houve um envio de juízes auxiliares para conversar com a vara, ainda que seja uma só existente neste local, também com outros órgãos, como Polícia Federal, Defensoria Pública, para entender como que a justiça se movimenta ali no norte do país, nessa terra Yanomami. São mais de 2.000 processos sobrecarregando a justiça no local sem resposta. Qual a avaliação, de acordo com esse relatório ao qual tivemos acesso? Que os magistrados, a Justiça Federal no local, tem esforço, tem se concentrado para encontrar uma solução para os problemas deste local. Só que é muito difícil, uma situação precária. Há apenas uma vara. Antes do ocorrido, havia apenas um juiz deliberando sobre tudo isso. Depois de vir à tona essa crise dos Yanomami, subiu o número de juízes. Agora, sabe quantos? 2 magistrados. Então, ainda é muito pouco para resolver esse passivo judicial. E as pessoas necessitam de uma resposta. São casos que envolvem garimpeiros, indígenas, também venezuelanos. O juiz auxiliar Rivaldo Ribeiro, nesse relatório, aponta para uma movimentação intensa de processos. E ele lembra que é uma localidade ali muito próxima da Venezuela, que sofre já de uma crise humanitária com a vinda de vários venezuelanos para o Brasil, diante das dificuldades que eles encontram no país deles, né? A Corregedoria Geral da Justiça Federal determinou acompanhamento permanente deste local para conseguir reduzir este número de processos na região. E ainda treinamento para os magistrados. Eles não sabem o dialeto dos indígenas, muitos nem moram lá, estão em outras cidades. Então, como entender, né, dessa complexidade dos casos, desse cenário que é super complicado, né? Isso deve mudar a partir desse olhar mais apurado da justiça aqui em Brasília. É o que a gente espera, vamos seguir acompanhando. É o que a gente espera, Exato. definitivamente. Obrigada, Basília.